né? Logo, baseado não apenas no pensamento de A, B ou C, mas no pensamento daquilo que a Bíblia já vem mostrando. Okay? Nós temos textos suficientes para corroborando esse entendimento, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, três pessoas que formam Deus. Então, nós vamos, na outra parte da aula, nós vamos mostrar textos corroborando isso aí de uma forma completa, plena. Okay? Então, não é apenas uma filosofia, não é apenas um entendimento de A, B ou C particular, mas temos base para isso. Passemos agora a uma sucinta e metódica análise da doutrina da pneumatologia. A personalidade do Espírito Santo. Personalidade. É importante ressaltar que o Espírito Santo não é uma força impessoal, como alguns querem colocar, ou uma energia apenas. É lógico que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que fazem o que eu vou mencionar para vocês agora, elas não fazem no intuito de diminuir a pessoa do Espírito Santo. Tenho certeza que não fazem no intuito de errar de forma alguma. É possível que façam apenas por um certo desconhecimento. Okay? É possível. Como se... E que às vezes pode ser até de fato ser. Até pode ser. Quem somos nós para limitar Deus, o Espírito Santo. Bem, mas algumas pessoas pensam que o Espírito Santo ele só está no ambiente ou no momento quando nós sentimos alguma coisa na nossa carne, no nosso corpo. E aí isso seria uma forma muito pequena, muito diminutiva para a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Me arrepio, a gente pode se arrepiar, não tem problema nenhum, não é pecado, não é erro, por favor, de forma alguma. Mas não necessariamente isso é uma comprovação. O pessoal que está gostando, não é necessariamente uma comprovação que o Espírito Santo está ali por conta de algumas manifestações, às vezes apenas humanas, ok? Não necessariamente, pode ser, pode, lógico que pode, mas não necessariamente. Muito bem. O Espírito Santo é uma pessoa e possui todas as qualidades inerentes à personalidade. O pronome pessoal masculino empregado no Espírito Santo denota que ele é uma pessoa. Não obstante a palavra grega pneuma, espírito, ser neutra, a palavra ela é neutra, Jesus empregou em João 16, verso 14, acompanhado de um pronome masculino, quando poderia ter usado um pronome neutro. Ok? Então, apesar da palavra em si ser neutra, né, Jesus ele empregou um pronome masculino. Muito bem. Quando falamos da personalidade do Espírito Santo, dizemos que ele desempenha as mesmas funções de um indivíduo. Possui intelecto, emoção, vontade, tanto que a Bíblia chega a dizer que ele se entristece. É isso que entristece, é isso mesmo? Ou pode se entristecer, né? E isto já seria suficiente, já é suficiente para provar sua personalidade. Pois, se essas qualidades fossem apenas figuras de linguagem, como querem dizer alguns, então nós, seres humanos, seríamos o quê? Irreais? Okay? Fazendo essa comprovação, então seríamos irreais? Seríamos também uma figura de linguagem de quê? Ou de quem? Atributos pessoais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Apesar da ação do Espírito Santo, comparando com o Novo Testamento ser diferente do Antigo Testamento, isto não quer dizer que ele esteve apagado ou inativo. Lógico, apagado aqui com entre aspas, obrigado. Nesse período, pois alguns trechos bíblicos do Antigo Testamento também nos mostram a personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, Gênesis 6,3:
está escrito: então disse o Senhor, Adonai, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mesmo após ter pecado, perdido a comunhão com o Criador, encontramos nesta passagem o Espírito Santo interagindo na vida do ser humano. A maldade e a violência tinham se multiplicado sobre a terra e Deus faria justiça. Mas o Senhor não deixaria a humanidade sem aviso do que iria fazer, o que foi levado a efeito por meio de homens piedosos, entre eles Enoque e Noé. Ou, em outras palavras, mesmo Deus dizendo: ó, o Espírito Santo não vai ficar com vocês, né? Não contenderá, não permanecerá, né? O tempo de vida de vocês vai ser limitado. Poxa, acho que teve um homem lá que durou 900 e... Matusalém, né? 969, se não me engano. Então, o tempo de vida reduz. E aí o Espírito não vai ficar para sempre, mas mesmo assim, Deus... que Deus é esse, gente? Aliás, que alguns servem, né? Eu quero acreditar que todos que estão aqui também estão nos vendo, assistindo, também nos servem. Mesmo assim, ele levanta homens como Enoque, como Noé, para trazer uma luz. É o Espírito Santo atuando. É o Espírito Santo atuando através desses homens. Por meio destes, Enoque, Noé, a palavra de Deus fora anunciada aos homens daquela época, sendo que o objetivo, qual é o objetivo? De suas pregações era convencer, repreender e exortar os homens. Então, perceba que não muda, não mudou. Continua, ainda deve ser com este propósito: convencer, repreender e exortar os homens. O que não foi aceito por eles, haja visto o fato de não ter obedecido e nem dado ouvido à sua voz. Portanto, fica compreendido que neste texto o Espírito está lutando, ou, como diz o texto sagrado, contendendo com a humanidade. Entendendo? O que só uma pessoa poderia fazer. Como se estivesse insistindo, né? Entenda, compreenda, se volte. A pregação tem sido feita para convencer, para repreender, para exortar. Levanta, sai dessa caverna. Muito bem. Os profetas do Antigo Testamento eram os porta-vozes de Deus. Os profetas. Responsáveis por entregar a mensagem determinada e, para tanto, tinham de ser homens dotados de grande espiritualidade. O que, evidentemente, observamos em Abraão, por exemplo. Mesmo fato pode ser dito de Moisés e de tantos outros. Sendo assim, recordamos o que Pedro escreveu em sua segunda carta, porque a profecia, não é? Profecia, né? Pois bem, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem? E ele está falando do Antigo Testamento. Os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Outro exemplo que pode amparar esta argumentação é o patriarca José, pois a Bíblia relata que Faraó, essa coisa vocês sabem de quem é, né? Colocando aí, vocês sabem, né? Vocês nem imaginam, não. Vocês nem imaginam, não, né? De quem é quem faz esses trabalhos tão... Acho que ele está virando um flamenguista. Não é. Se o senhor fizer psicanálise, você vai ver que, de fato, bom, isso é outro tempo. Muito bem. Relata que Faraó ficou tão impressionado com a interpretação que José deu ao seu sonho que exclamou: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Pois é, né? Gênesis 41, 38. O salmista Davi, depois de pecar contra Deus, faz uma declaração, dando a entender que o Espírito Santo
habita, reside, mora, né? Dentro do servo fiel e temente a Deus. Olha o que ele diz. Texto muito conhecido. Não me lances fora da tua presença. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso é fantástico, né? A questão aqui não é. E aí, alguns, principalmente não cristãos, né, não vão entender isso, porque é difícil entender apenas de uma forma humana e racional. Apenas uma forma humana e racional não compreenderá que esse homem aqui é tido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que manda matar o soldado. Que adultera. Vai adúltero? Não. Que adultera. Manda matar o soldado. Você lembrando? E ainda é o homem segundo o coração de Deus. Humanamente falando, racionalmente falando, isso não cabe. Como que é esse que é um dos referenciais de ser segundo o coração de Deus? A explicação, pelo menos o que eu compreendo, é isso aqui. É o reconhecimento das suas dificuldades, das suas falhas e o quebrantamento de se voltar para Deus. Não no intuito de que não errou, reconhecendo os seus erros. Todavia, buscando a presença do Espírito Santo. Não quer dizer, isso não é pregação, né? Mas não quer dizer que a espada vai sair da casa. Né? Uma coisa é o perdão, outra coisa são as consequências daquilo que nós plantamos. Não tem como, nós estaremos, colheremos, porque é o chamado a lei da semeadura. Né? O perdão de Deus vem. Agora, a colheita daquilo que nós plantamos. Fala, Cristiano, você pensou, tem que falar, rapaz, senão, como é que a gente fica? Deixa eu só concluir. Eu vejo em Davi uma coisa que Deus ele queria para a nação dele. Porque o Davi, ele pecava, mas o que fala esse segundo o coração de Deus? É o arrependimento, coisa que Israel, cara, pecava e ele sempre queria falar assim: povo obstinado, Moisés, eu vou destruir esse povo. Ele não tinha aquela vontade de se voltar para Deus, sempre de adorar outros deuses. E sempre Davi falava, né? Não adianta o coroa, não adianta. Não adianta. Então esse segundo coração de Deus aí que a Bíblia fala, é que Deus via ser, tá vendo aí, Israel? Por exemplo, fazer uma analogia, tá vendo aí? É desse tipo de pessoas que eu quero, uma pessoa que se volta para mim, reconheça os seus erros e se volte para mim. Como tu falou, a gente, no nosso entendimento humano, a gente vai ver assim, poxa, mas como é? Pô, Davi foi um sem vergonha. O cara aprontou demais, o cara era sanguinário, mas ele reconhecia que existia um Deus que estava acima de todas as coisas e um Deus que protegia, que guardava ele, e sem a proteção desse Deus ele não poderia viver. Agora, tentando pensar com tudo isso que os senhores estão colocando, como nós, não é para citar A, B ou C, por favor, não façam isso, por favor, mas como nós estamos hoje? Estamos semelhantes a Davi, que peca, mas se volta para Deus? Ou já estamos cauterizados, já derretiu, já não dói mais? Porque Davi aqui, nos mostrando o texto aqui, parece que ele está sentindo dor, ele está arrependido. E nos nossos dias, como nós estamos hoje? Porque o Espírito Santo aqui, ele está, não que hoje ele diminuiu a sua deidade, a sua divindade, não. A questão é, qual é a proximidade hoje dos Davi de hoje? Né? Se é que tem Davi hoje, né? Mas qual é essa interação? Será que o que é anunciado hoje, o que é ensinado hoje, o que é pregado hoje como evangelho, ele ainda tem essa proposta de convencer, de repreender, de exortar os homens? Ou, ao invés de repreender os homens, os ensinam e os mostram de uma forma totalmente positiva, que nós vamos vencer, que nós vamos ser cabeça e não calo, nós vamos estar por cima e não por baixo, porque nós não nascemos para sofrer?
alguma coisa aconteceu. Porque Davi está aqui. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Aí a gente vai voltar lá que Isaías diz numa palavra dele lá, né, que ele fala assim, Deus falando para a nação de Israel, esses homens se aproximam de mim e me honram com lábios, né? Mas o coração está distante. Então, vamos avançar? Vamos. Atributos pessoais do Espírito Santo, agora no Novo Testamento. Gente, quando a gente começa a aprender e a falar sobre o santo, apesar de ser uma aula teológica, né, acadêmica, não tem como nós sermos, no mínimo, incomodados, pensarmos, refletirmos, não apenas no A, B ou C, mas a partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos. Como também nós estamos nessas questões, não é verdade? Porque nós temos o costume sempre de olhar para o outro, né? O outro é que está errado, a igreja do fulano é que está errada. E a questão é, será que eu estou certo? O Espírito Santo consola. Assim, pois, Atos 9:31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha que coisa. O Espírito Santo ensina. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa, ó. O Espírito Santo, quando ele viesse, ele já veio. Ele vai ensinar, ok? Vai ensinar. E aí alguns não precisam mais estudar. Alguns não precisam mais estudar porque... Desceu aqui agora. Porque é interessante que alguns chegam, né? Chegam a dizer, fala papai, chega a ser meio estranho, né? Eu vou falar, é isso mesmo, o senhor quer? Eu sei, o senhor ainda está com dúvida, né? Isso mesmo? Teve um que falou assim, não, calma aí Deus, calma aí. Então... É muito interessante a questão do Espírito Santo ser tudo isso e mais um pouco. É que quando a gente busca verdadeiramente o Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, quando acontece alguma coisa na sua vida em que você está todo feliz em fazer isso, você chega a fazer, você pensa que está correto, quando a gente tem o Espírito Santo, vem aquela tristeza dentro de você e vem a voz muito engraçada. É uma coisa, eu já me peguei fazendo isso, vem a voz de você, não faça. Você olha para o lado assim, não tem ninguém, mas você se sente triste, incomodado, já aconteceu comigo, eu virei minha volta e fui embora. Não faça. Já aconteceu isso de eu estar entrando na igreja, não entra, vai embora. Eu não estou aí. Eu peguei da minha volta e fui embora. Já aconteceu isso, são coisas quando a gente mais buscar. Se você não buscar... Então ele ensinará, e de fato ele ensina, mas não quer dizer que nós não temos a obrigação de estudar, de pesquisar, fazer o que vocês estão fazendo aqui e aqui. Ok? É de suma importância que nós estudemos, nós aprendamos, até porque, com certeza, terão homens semelhantes àquele eunuco que está vindo, né? Lá de Candace. Da rainha Candace, perdão, lá de Candace. Da rainha Candace, eu também. E Filipe chega até ali, entende tu o que lê? Como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então, tem que ter alguém que explique, que ensine, que ajude, que auxilie. Muito bem. Ensina, o Espírito Santo se entristece, ele se entristece, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça. Não entristeça. Muito bem. O Espírito Santo comissiona e nomeia ministros.
Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Vocês sabem o que é isso ainda, né? Vocês sabem, né? O que é isso ainda, né? Pois bem. Jejuando, disse o Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Não fui eu que olhei uma pessoa que chegou lá na minha igreja que tem uma condição boa financeiramente falando, e a gente pode botar ele para fazer alguma coisa porque ele tem que segurar esse camarada aqui, porque o dízimo dele vai ajudar para ele fazer aquela obra da cantina. Não foi isso não, foi apartar, o próprio Espírito Santo dizendo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. O Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. E olha que dado importante. Olha que dado importante. E vocês vão lembrar um pouquinho da matéria passada que nós vimos. Principalmente quando vocês forem produzir, provavelmente alguns já estão trabalhando em cima disso, do trabalho que vocês estarão apresentando a nós. O Espírito Santo dá testemunho de quem? De Cristo. Dá testemunho de Cristo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Eu vou falar de uma forma bem simplista, bem simples, mas que eu acredito que vai ficar bem claro. Jesus veio, ele testificava de quem? Ele falava de quem? Do Pai. Do Pai. E ele não diminui a sua divindade por conta disso. Ele é Deus. Vocês já tiveram cristologia, 100% Deus e 100% homem, ok? De forma alguma se diminui Jesus porque ele falava do Pai. Muito bem. Agora, o Espírito Santo está conosco, não que ele não estivesse, né? Até porque nós estamos trabalhando em cima disso, desde o Antigo Testamento até o Novo. Agora, o Espírito Santo ele vai testificar de Jesus. Então, o Senhor, Deus, esse Deus triuno, eles estão de uma forma bem harmônica, em que eu vou falar uma forma bem simplista, um elogia o outro, ok? Então, o Espírito Santo não está para aparecer, não quer dizer que ele não seja Deus, junto com Jesus, junto com o Pai, mas ele não testifica de si próprio. Não sei se eu estou ajudando vocês, porque aí, segundo alguns estudiosos, provavelmente vocês vão se esbarrar quando estiverem produzindo esse trabalho, vão dizer isso, que isso é um dos pontos de vista, que nesse movimento sai a pessoa de Jesus e se o Espírito Santo se inicia ou dá uma ênfase, melhor dizendo, uma ênfase maior no Espírito Santo. Parece que, de certa forma, eu estou afirmando, isso é um ponto de vista teológico, ok? Então, parece que sai do cenário, não é que sai, né? Mas não é tão falado Jesus, mas dá uma ênfase maior da pessoa do Espírito Santo. Sendo que, nesse texto aqui, nós estamos percebendo que o Espírito, mas quando vier o Consolador, e ele está aqui, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Muito bem, então vamos avançar, só para poder ajudar vocês no desenvolvimento do trabalho, só com essa intenção. Só pegando dois, né? Sim, vamos lá. Até referente mesmo a esse trabalho que a gente vai entregar, sim, o movimento lá da Rua Azul, pouco você falou, alguns estudiosos falam que tirou o foco de Jesus e colocou o foco do Espírito Santo. Isso. E tirou-se o foco da salvação e colocou-se o foco na busca dos dons espirituais. Aí, uns falam, mas o outro já falam sobre isso aí. Tirou-se o foco da salvação. Agora o que como busca ali no movimento da Rua Azul? Os dons espirituais. Lógico que isso é um ponto. É um ponto.
Aqueles que discordam, né? Isso, um ponto discordante nesse sentido. Muito bem. Agora, lembrando que a facite, ela não é denominacionalista, ela que não tem uma denominação. A ideia é passar conteúdo respeitando o ponto de vista de cada um de vocês que chegam para estudar conosco. Ok? Muito bem. Uma coisa é respeitar, concordar são coisas diferentes. Falou, Alisson. Não? Vamos lá. O Espírito Santo intercede. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas e graças a Deus por isso, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito Santo fala. Fala. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Vamos avançar? O Espírito Santo ordena, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Não permitiu. O Espírito Santo regenera e renova, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ainda bem que não foi pelas obras. Se fosse pelas obras, eu não sei vocês, mas eu estava, desculpa o termo, bem chulo, lascadinho. Ainda bem, não pelas obras. Como diz Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente. Né? Graças a Deus. Não, estava lascadinho. Muito bem. A deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está em ação em muitas passagens bíblicas, não é tomado de um fato isolado, como, por exemplo, acontece com os anjos. Com isso, queremos dizer que, por mais que aparentemente no Antigo Testamento, o Espírito Santo, participe da história esporadicamente, podemos vê-lo agindo todas as vezes que Deus age. Todas as vezes que Deus age. O que nos mostra que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. O próprio Luiz Henrique, mesmo, lembrei dos dois nomes. O próprio nome Elohim, o Henrique vai lembrar, alguns talvez, né? O próprio nome Elohim, Deus, tem essa conotação. Elohim, o im, é plural para mais de dois. Então mostra que ali tem 3 pessoas. Elohim. Né? Porque senão falaria Elohai. Lembra de Elohai? Aquela música do camarada que esqueci o nome agora. Então, seria Elohai, mas é Elohim. É o plural para mais de 2, mostrando que teria a Trindade. Muito bem. Isso aqui é apenas um gancho do hebraico, só para lembrar que o Luiz Henrique que está doido para voltar, né? Muito bem. Mas eu acho que um dos culpados de não voltar é o irmão ali que mora em Rio Bonito. Brincadeira. Responsabilidade? Brincadeira. Vamos lá. Deixa eu ver. Na obra da redenção, na vida do pecador, o Espírito Santo participa tão essencialmente e ativamente como Cristo. Parece que para alguns esta doutrina não é muito interessante, sendo posta em terceiro plano. Mas temos de saber e aprender que o Espírito Santo possui todos os atributos da divindade e exerce as prerrogativas divinas. Vejamos os atributos divinos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Sua presença é a presença de Deus. É a presença de Deus. Leia atentamente este versículo. E aí, a gente vai ficar só até aqui só, porque o texto é muito grande, né? Salmo 139, 7 a 10. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde que eu vou? Tem algum lugar que eu consiga fugir? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde que eu vou fugir? Se subir ao céu, lá tu estás.
Se fizer no inferno minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E o texto continua. É porque senão a gente vai ficar aqui, né? E o texto continua. Então não tem como fugir. Não tem. Isso vai falar da onipresença de Deus, do Espírito Santo. O salmista busca encontrar, não que tivesse a intenção de conseguir, um lugar onde o Espírito de Deus, um dos nomes do Espírito Santo, não estivesse. O que fica evidente no texto ser impossível. Impossível. Segundo o renomado teólogo Charles Hodge, no Antigo Testamento, tudo que se diz de Adonai se diz do Espírito de Adonai. Teologia sistemática de Charles Hodge. Neste caso, a presença do Espírito é a presença de Deus. É a presença de Deus. Gente, nós vamos parar aqui um minutinho, porque é 8h30, só para o pessoal tomar uma aguinha, o professor também, se quiser comer um pouquinho, e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Muito obrigado, Carol, por estar ajuda aí, Carol. Daqui a pouco a gente dá a continuação.